Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Cecília Meirelles. A minha concepção é a seguinte: não existe liberdade absoluta. Somos, em vários contextos, mais ou menos livres. E o que talvez confira mais liberdade para os seres humanos em comparação com os animais é a consciência. Comte-Sponville, em seu livro A Apresentação da Filosofia, no capítulo sobre a liberdade, diz assim: ninguém nasce livre, torna-se livre, pelo menos é o que penso, e que, por isso, a liberdade nunca é absoluta, nem infinita, nem definitiva, que somos mais ou menos livres e que se trata, é claro, de o sermos o mais possível. Sobre essa questão da liberdade humana e do restante dos animais, eu escrevi um trecho mais ou menos assim: somos mais livres do que os animais porque temos um eu, uma consciência que se reconhece como tal. Somos mais livres porque sabemos mais, temos mais informações sobre o mundo e sobre nós mesmos. Logo, mais poder de escolha. Isso nos torna mais livres, mas não absolutamente livres. Adotar a ideia de que estamos condenados inelutavelmente à liberdade parece-me uma fascinação provocada pela ilusão que a própria condição de possuir um eu pode despertar. A ilusão de Narciso, que se entusiasma com a própria imagem e em seus labirintos se perde. E essa ilusão, eu acho que de alguma forma está no pensamento sartriano ou na máxima sartriana de que o homem estaria condenado à liberdade. Há uma atribuição muito forte, principalmente o texto referência para esse é o existencialismo como humanismo, o qual eu pude trabalhar em sala de aula até bastante, inúmeras vezes. Até admito que possa ter algumas críticas aqui, façam vocês suas críticas, fiquem à vontade, quem tiver mais aí intimidade com o humanismo. Mas o que me parece, inclusive lendo as críticas de outros autores, inclusive, por exemplo, de Marlene Chauí, acerca dessa posição meio que extrema aí de Sartre. Há uma atribuição muito grande aí, como eu coloquei nesse trecho, à consciência. Para Sartre, então, de certo modo, o homem se manifesta aí como consciência pura, mas o homem não é somente consciência, o homem também é coisa. O homem não somente se autodetermina, mas também é determinado. E aí, se a gente for para um outro extremo, o extremo, por exemplo, da análise do comportamento, do behaviorismo radical em Skinner, vai dizer o seguinte: não há autodeterminação. O que existe é heterodeterminação, determinação de fora mesmo, sempre. Ou uma determinação que de alguma forma se estabelece na interação com o outro, na interação com o ambiente. Então o comportamento seria uma função, se daria em função de algumas contingências. E aí eu posso continuar meu texto. Nossas escolhas são sempre condicionadas a nossos contextos e limitações. A concepção de que existem escolhas absolutamente livres é uma ilusão de nosso próprio narcisismo. Contudo, é possível que nós nos sintamos mais ou menos livres, dependendo do contexto. Quando nós estamos sendo gratificados, nós nos sentimos mais livres. Quando estamos sendo punidos, nos sentimos menos livres. Essa também é uma concepção da análise do comportamento. A tendência, então, é que nós nos sintamos mais livres quando estamos sendo reforçados positivamente. Quando estamos sendo punidos, o nosso comportamento, aliás, nossas respostas sempre estão sofrendo extinção, ou o comportamento está sendo reforçado negativamente, vai haver um sentimento menor de liberdade em todas essas outras condições que são classificadas como um condicionamento aversivo. Então, assim, traduzindo para o jargão leigo, nos sentimos mais livres quando estamos fazendo o que gostamos e estamos na companhia de quem gostamos. E nos sentimos menos livres quando estamos sendo ameaçados, quando sofremos aí um processo de perda ou quando estamos de fato sendo punidos. E para alguns aí que fazem a interpretação de que ser ameaçado já é ser punido. Nos sentimos então menos livres quando agimos por dever, por medo em função de ameaças ou quando agimos para evitar algum mal. E agir em função do que nos apraz costuma ter um nome: amor. Então, agir com amor por amor faz com que nos sintamos mais livres. O que se faz por dever não se faz por amor.
E quando se faz por dever, se age com menos liberdade. Uma ética do amor é também, de certo modo, uma ética da liberdade. Mas há diversas concepções sobre liberdade. Para os liberais, a liberdade tem uma relação muito íntima com a propriedade, direito à propriedade. E o que é próprio? O que é, antes de tudo, a priori, nosso, próprio, nossa propriedade, nosso corpo e nossa vida. Então, sobre nosso corpo e nossa vida, teríamos que ter direito pleno, liberdade plena. Teríamos que ser livres para fazermos o que bem entendemos com o nosso corpo e nossa vida, sem causar danos a terceiros, à vida de terceiros. E no caso do liberalismo econômico, vai se pautar muito pela liberdade financeira, a liberdade das trocas, com o mínimo de intervenção possível do Estado. Não vou adentrar essa seara, pois não é minha área de especialidade, mas quem tem um pouco mais de contato com o liberalismo sabe onde encontrar isso com mais profundidade, mais propriedade. No caso do liberalismo político, é a questão da liberdade de expressão de pensamento, o qual, para essa corrente, seria fundamental para a constituição, para a construção da liberdade, como um todo. Agora, um fato interessante. A democracia se baseia na escolha, mas é possível ter escolha sem ter livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a noção de que que existe somente autodeterminação e que não existiria heterodeterminação, determinação de fora. No caso da análise do comportamento, não existe essa concepção de autodeterminação, de livre-arbítrio. Mas mesmo assim defendem que, mesmo sem autodeterminação, existe escolha. Seriam então diferentes, escolha e autodeterminação. É possível escolher mesmo sendo determinado, que não por si mesmo. Sendo determinado, de certo modo, de fora, pelas interações. E aí William Baum, que é um teórico da área, coloca o exemplo do voto. O que determina o voto, a escolha do candidato? Tem uma história do próprio sujeito que está escolhendo o candidato, a sua história das suas gratificações, vamos assim dizer, dos seus reforçamentos, e tem os eventos imediatamente anteriores à eleição, que podem influenciar o voto. Um bom discurso pode mudar um voto. Uma campanha eleitoral, e William Baum fecha mais ou menos assim: para que uma eleição tenha sentido, as pessoas não precisam ser livres. Basta apenas que seu comportamento esteja aberto à influência e persuasão, que são determinantes ambientais de curto prazo. Porque, na verdade, a análise do comportamento tem toda uma defesa aí de que não existe o livre-arbítrio ou a liberdade, como muitos propõem, pois seríamos sempre determinados e não autodeterminantes. Determinados, pois somos também coisa. É aquela história, fui livre, escolhi tal coisa, mas você começa a puxar aí no encadeamento dos motivos de tal escolha, começa a puxar para o passado e vai perdendo em liberdade, porque a pessoa não escolheu nascer, a pessoa não escolheu nascer onde nasceu, não escolhemos muita coisa do que nos constitui. Mas para Sartre é aquela coisa, por termos consciência, estamos sempre escolhendo. Estamos condenados a escolher. Um exemplo que eu me lembro desse debate acerca de Sartre é a questão da pessoa estar sendo torturada. Ela está sendo torturada para falar, para confessar alguma coisa. E alguns diriam, não teve escolha, porque foi jogado aos seus limites, estava sendo torturado. Mas a resposta sartriana para isso costuma ser qual? Sim, mas outros não confessaram. Outros não entregaram, não delataram, não entregaram seus companheiros. Então a escolha existiria mesmo aí. A liberdade existiria mesmo aí, nesse caso extremo, devido à nossa condição de consciência. É o que eu consigo perceber em Sartre. E a liberdade absoluta? Seria o quê? Alguém completamente sem vínculos? Alguém que estaria desatrelado de absolutamente tudo? Alguém incompleto em si mesmamento ou fascinação por si mesmo? Num estado autista absoluto? Lembro até de um professor dizendo que os autistas eram muito livres. Será? E aí entramos em outras concepções de liberdade. A concepção da liberdade é baseada na razão, controlando a vontade. É livre aquele que, por meio da sua consciência, da sua razão, controla seus impulsos. E não aquele que cede às paixões. E o caso daquele que não consegue se controlar, mas que é simplesmente controlado pela natureza, pelos seus instintos, impulsos. Autocontrole, autodeterminação. E essa ideia, me parece, se atrela a uma outra, que é muito comum, e me era muito comum, lembro na época de graduação, mais ou menos o seguinte debate: nós humanos somos livres
por meio das regras. O que faz com que nos sintamos mais livres é nossa vida, nosso exercício de vida por meio das regras, e não a ausência delas. A liberdade se dá dentro de um jogo que contém determinadas regras e vai ser exercida aí. E só é possível de ser exercida aí, porque é exercida em sociedade, por meio de um contrato social. Fora disso, não haveria liberdade, somente barbárie e o lado descontrolado, impulsivo, instintivo, animalesco do ser humano. E para o existencialismo também, a minha compreensão bem simples é qual? De que a liberdade existencial mesmo é a liberdade que tem um determinado preço. Qual é esse preço? Responsabilidade, solidão e angústia. Liberdade se paga com responsabilidade. Senão é o que muitos chamam de libertinagem. Então haveria uma diferença entre libertários e libertinos. Os primeiros assumem a sua angústia de que as escolhas cabem somente a eles e a responsabilidade também. E os segundos, os libertinos, não assumem sua própria liberdade. Agiriam, segundo a concepção existencialista, de má fé. Má fé, então, é não assumir responsabilidades, não assumir a sua própria liberdade. É o famoso não sei quem fui. Aquela história, o sujeito só está ali para ser gratificado e nada mais. Não está ali para assumir os custos. Não está ali para assumir as suas responsabilidades pelos seus atos, pelas consequências dos seus atos. Há também uma distinção a qual eu pude ler em Mariana Chauí, que é a distinção entre autodeterminação, acaso e heterodeterminação. Na verdade, é autonomia, acaso e heteronomia. A autodeterminação seria a liberdade, o acaso estaria mais ou menos no meio, e nós teríamos, no outro extremo, a heterodeterminação. Eu acho que essa classificação não tem muito sentido. Porque eu acho que tudo se resolve muito bem com determinação. Determinismo. E o que é o determinismo? Tudo tem causa. E eu acho que não é muito válido ficar buscando essas causas num agente específico, como se a determinação brotasse de algum lugar. Porque se a gente começa a encadear, como eu já disse, você não encontra a determinação. Escolheu assim porque nasceu em tal lugar. Por que nasceu em tal lugar? É um encadeamento sem fim. E aí você não encontra, né, essa questão do agente. A minha impressão é de que esse agente, de onde brotaria a determinação, serve mais quando se pensa em dispositivos legais, para estabelecer a responsabilidade legal, criminal. Porque motivos todos temos. E muita coisa se explica por meio dos motivos. Todas as pessoas têm seus motivos para fazer isso ou aquilo, mesmo o pior criminoso. Só que os motivos explicam, mas não justificam, não tornam uma situação justa. O que vai fazer justiça é uma criação humana. A justiça ela não existe na natureza, por isso que a gente tem que lutar por ela. E aí, de fato, classificar entre os responsáveis, algozes, vítimas, quem vai ter que ser condenado, quem vai ter que ser indenizado. Bom, é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei, compartilhe, se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima.